Bem, amigas e amigos do auditório e internautas, nós estamos reiniciando a nossa sessão. Nesse momento, nós vamos compor aqui agora o nosso talk show. Eu convido o professor Lully, por gentileza, a subir até o nosso palco. O professor Eduardo Ribeiro Goethe, que vai ancorar a nossa segundo momento da sessão. E relembro que quem quiser fazer perguntas, hashtag NovaDay continua disponível. E aqui o pessoal do auditório, eu vou estar com vocês para coletar qualquer pergunta que, por gentileza, vocês queiram fazer. Antes da gente passar a palavra ao Eduardo para começar a parte de talk show, eu queria apenas pedir ao Fernando que repetisse algumas coisas sobre data, local, que muita gente está querendo informações mais detalhadas a respeito. E também que você lembrasse senha, como fazer a inscrição. Tá bom, Fernando? Tá bom, Pepe. Bom dia a todos. Então, o CAIM Brasil, que é o 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento e Inovação, vai acontecer em agosto, dias 22, 23 e 24. Vai ser aqui em São Paulo, no Bourbon Convention Center, né, que é aquele hotel que tem do lado ali do Shopping Ibirapuera. Né, vocês podem conhecer a programação completa no caimbrasil.com. Né. Adiantando algumas coisas interessantes da programação, a gente vai ter painéis de inovação aberta, de crowdsourcing. Estamos trazendo o Shao Branson, do MIT, está conectando Harvard e MIT lá numa ação de crowdsourcing, com foco em educação. A gente está trazendo a Vânia lá do GCU para falar da Lei de Acesso de Informação. Né? Vai estar o Silvio Trida também, da Presidência da República. Tem nossos amigos ali do metrô que submeteram o projeto deles da Unimetro, mas a Estação do Conhecimento, né? Eu sei que foi aprovado lá para apresentação do relato técnico, né? Então vai ter bastante coisas legais. caimbrasil.com vocês têm mais informações sobre demais palestrantes. Para quem gosta de comunidade prática, está vindo o Etienne Wenger, né? Eu vou tentar fazer o professor Lully aceitar meu convite para salvar meu pescoço lá no programa, que tá precisando de uma pessoa do nível dele lá. E é isso. Também podem entrar no site da SBGC, sbgc.org.br. Tá? Podem ligar lá, mandar e-mail, enfim. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernando. E lembro que as inscrições, os sortudos de plantão, fiquem atentos, porque daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio, ao fim da nossa sessão de talk show. O Fernando vai sortear aqui aquele felizardo ou felizarda que ganhou essa inscrição, sempre relembrando, no valor de R$ 1.850, para tudo isso que ele falou. Vem gente do mundo todo, e ainda agora com o Lully. Isso aí, aproveite, porque o preço vai subir, o mercado dita essas coisas. Muito obrigado, Eduardo, por gentileza, a palavra está com vocês agora. Obrigado, Pepe. Professor, obrigado pela palestra. Com certeza, a gente está saindo daqui com inúmeros questionamentos, inúmeras perguntas. Eu formulei alguma coisa aqui para a gente bater um papo, a respeito daquela discussão do Google, da interação com o Google. Né? Para você ter boas respostas, para você ter respostas que sejam adequadas ao seu incômodo, ao seu questionamento, você tem que saber estruturá-las, você tem que saber formulá-las. Quando a gente fala de participação em governo, quando a gente fala de querer que a sociedade participe, né? E a gente quer uma participação com conteúdo, a gente não quer algo do tipo, olha, acordei agora, estou feliz, o meu café da manhã é esse, hoje comi um bife à parmegiana, tal. A gente quer, de fato, participação, quer conteúdo nessa participação. Como é que como é que a gente deveria propor que o governo atuasse? A gente precisaria fazer um reconhecimento das suas dificuldades, das suas limitações,
mesmo que isso possa parecer uma vulnerabilidade em relação a seus adversários políticos, como é que a gente abre o coração e fala o seguinte: gente, me ajuda, né? Eu tenho esse problema aqui. Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta nisso é abrir de uma vez e inteiro. Se o governador vai a público e fala, eu tenho um problema, me ajudem, bom, desaba inteiro. Aí você não precisa nem ter um adversário político, porque a estrutura do governo desmorona de fora para dentro. Então, peraí, todo mundo, toda administração, em qualquer lugar, tem vários níveis de problemas em várias áreas. Então, o que se deve fazer? Deve-se primeiro escolher uma área. Qual é uma área que você tem maiores recursos para resolver o problema? É transporte? É saúde? É habitação? É o quê? Ok, essa área. Tá bom, dentro desta área, como que eu posso fazer um programa piloto que tenha pequenos pedidos e pequenas respostas? Então, se o indivíduo pede um hospital é uma coisa que demora muito tempo para ser conquistada e ele não vai sentir o resultado da ação dele. Então, ele vai acreditar que o governo ia fazer de qualquer jeito aquilo, do mesmo jeito que eu sei que ele já tinha essa pergunta para mim antes de eu dar a palestra, então não teve nada a ver com a qualidade da minha palestra, que ele ia me chamar para o KM, porque, na verdade, isso foi uma enorme gentileza sua. Você já ia me chamar antes disso. Mas, não, na verdade é o seguinte, eu preciso dar ao indivíduo uma sensação realmente de feedback, de retroalimentação. Eu fiz uma coisa, alguma coisa aconteceu. Então, escolhe uma área pequena, escolhe um bairro e faz um pequeno teste local ali dentro. Começou a funcionar, aumenta um pouquinho isso para outras áreas em que a operação seja igual. Porque o problema, quando eu abro o coração para fazer uma pergunta, é que eu não sei qual é o tamanho da resposta. E, às vezes, eu posso ficar completamente atordoado pelo tamanho da resposta e ficar completamente inativo. Então, se eu tenho uma área pequena, se eu tenho um pequeno bairro, vamos imaginar que eu estou com um problema de escola. Ok. O problema de escola ainda é um problema muito grande. O problema de escola é um problema de professor. Ok. Qual é o problema de professor? Um problema de ausência de professor. Ok. Então, vamos lidar com isso. O problema de ausência, de falta de professor à aula. Ótimo. O que nós vamos pegar? Escolas municipais de uma cidade grande, mas não tão grande. Então, Americana. Então, vamos pegar escolas municipais em Americana e vamos fazer esse teste ali. Ah, funcionou. Bom, expande para Campinas. Funcionou. Expande para São Bernardo. Não, funcionou, então já pega uma área um pouco maior de escolas. Funcionou, migra para a escola estadual. Funcionou, traz para São Paulo. Porque o problema é que o governo vai na televisão, no horário nobre, e fala, agora a sua escola estará resolvida. Tweete e amanhã você tem professor. Se 1 milhão de pessoas tweetam, não tem governo no planeta que vai. A Arábia Saudita não resolve. Quer dizer, a Arábia Saudita resolve porque ela manda matar todo mundo e resolver o problema. Mas, assim, não tem como você resolver esse problema. Então, eu acho que o problema do governo ele tem que ser encarado como uma empresa que enfrenta um problema financeiro grande, que ela fala assim, bom, ok, eu estou perdendo mercado, eu estou com um produto velho, qual problema eu vou atacar primeiro? Ou como uma pessoa que tem um problema de saúde, então qual problema que ela vai atacar primeiro? Ou alguém que tem problema de relacionamento, em que lado ele vai tentar melhorar primeiro? Imagina aquele cara dizer assim, oi, meu nome é João, eu não crio mais encrenca. Isso assim, não. Se você se apresenta dizendo como eu sou o cara que não cria mais encrenca, ninguém vai acreditar em você. Então, eu acho que o grande problema do governo é que, que é o maior problema de todos, é que ele é muito grande. Então, você tem que pegar pequenas ações e você tem que medir muito bem o resultado delas. Realmente fazer testes. Porque, assim, se você tem um problema grande em Santo Amaro e você fez um teste em São Miguel Paulista, e o teste deu certo em São Miguel Paulista, você passou 4 meses sem fazer nada em Santo Amaro, o problema de Santo Amaro continua exatamente do mesmo tamanho. Aí o teste em São Miguel Paulista teve todos os resultados, você aplica esse aprendizado em Santo Amaro. O cara de Santo Amaro esperou 4 meses, não viu nada, mas ele não sabia que ele estava esperando. Então, quando você resolveu o problema de Santo Amaro, uau, porque a gente ainda tem uma visão muito paternalista do governo, causada pelo próprio governo. Então, o governo ele tem ares de monarquia. Pior do que isso, ele tem ar do grande padrinho. Então, quando o governo é substituído pelo crime, é porque o crime faz exatamente a mesma função do governo, que é assim, ele deixa que eu cuido de você. O funcionário público de carreira estável, ele entra no governo porque ele quer encostar o paletó. A intenção do cara para prestar um concurso público é porque ele não está arranjando emprego, então eu não vou ter... Quer dizer, eu tenho que começar a quebrar esse tipo de estrutura.
E quando você vira e você é o Todo-Poderoso diz que tem problemas, você vai ter uma quantidade gigantesca de problema aparecendo. Então, a melhor coisa é, primeiro, tentar diminuir a imagem de Todo-Poderoso aplicando em pequenas áreas, mas isso não acontece da noite para o dia. Eu vejo assim, o problema é a demanda, ela é diferente, né? Ou seja, tem múltiplas características. O governo vem de uma atuação desde da Constituição de 88, em que se fala do direito à informação, mas com foco no sigilo. Esse viés veio até agora na lei de transparência. Ou seja, quando você fala que você tem por obrigação manter, preservar o sigilo, e, de repente, você fala o seguinte, olha, agora o jogo mudou, só que os jogadores são os mesmos. Né? Então, tem uma cultura de uma geração aí baseada no sigilo. Não, aliás, é engraçado, né? Uma coisa quase Che Guevara, né? Ai que endurecer, se assim perder a ternura, né? Você fala, como assim eu vou ter acesso à informação e direito ao sigilo? Quer dizer, não, o cara, ele sei lá, vegetariano de churrascaria rodízio. Você fala, não faz nenhum sentido uma coisa é outra. Quer dizer, ou você tem transparência ou você tem sigilo. E os países que têm sigilo, a gente sabe muito bem o que acontece com eles. São os países socados no meio das antigas repúblicas soviéticas, a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, assim, são países sensacionais em termos de evolução social. Então, quer dizer, eu acredito, e aí é a minha opinião pessoal, eu acredito que quem aprovou a lei de transparência não faz a menor ideia do que aprovou, ainda bem. Porque, a lei de transparência, na verdade, ela é a concretização. Eu acho que, quando se propôs isso em 88, achou lindo, falou assim, não, mas espera aí, vai ficar todo mundo com a bunda no vidro aqui, melhor não, e tal. Não, então a gente cria uma transparência do B, que é uma transparência com sigilo. Agora não, agora liberou geral e fala assim, não, mas tem problema nenhum. Claro que tem problema, porque a hora que você cria acesso a essa informação, você começa a criar uma série de correlações. Eu acho o seguinte, o problema, na verdade, ele é muito grande e ele não pode ser resolvido. Toda vez que a gente enfrenta um problema muito grande, a gente descobre isso em medicina, em ciência social, em qualquer coisa, em economia, a gente descobre que você não pode resolver um problema muito grande com as mesmas ferramentas que você usou até hoje. Então, quando você descobre que tem uma doença infecciosa generalizada, você vai partir para um tipo de coisa que você nunca usou antes, tipo radioterapia, tipo quimioterapia, que você nunca tinha pensado antes. Eu acho que a grande ação que pode acontecer agora no governo é você não tentar uma solução do mesmo jeito que você criou todos esses problemas. Se eu tentar uma solução de cima para baixo, eu vou continuar criando problema. Então, a grande solução é começar a devolver para as pessoas, olha, vamos participar um pouquinho. E a gente vê isso em escola, né? Escola que o pai participa, todo mundo fala isso, todo mundo adora dizer, olha, a escola boa é aquela escola que o pai acompanha a escola. E não é aquela escola que o governo melhorou o salário do professor, não é a escola que o governo fiscalizou o professor, não é a escola que o governo levou ônibus para o professor, colocou uniforme no professor. Nada que o governo faça pela escola torna a escola melhor do que a escola interagir de verdade com a comunidade. Então, a gente morre de ir, cada vez que sai um resultado do Enem, aparece um estado da federação em que o governo não fez nada, ou que, pelo menos, absolutamente não era prioritário. Quando deu o Piauí, foi divertidíssimo, né? Mas o Piauí, aí você percebe o seguinte, que ele fez uma coisa óbvia, e talvez tenha feito por falta de recurso e tal, mas fez uma coisa óbvia, que é investir no professor, dando a ele estabilidade, dando a ele liberdade, envolvendo o professor e a família, deixando o professor numa escola só e não em 4 escolas, e envolvendo ele com a sociedade em volta. Então, quando você percebe que uma cidadezinha no interior do Piauí pode ter a melhor escola do país, você fala assim, opa, aqui você tem um modelo de solução. Então, eu posso ter uma ruazinha obscura em qualquer lugar de qualquer cidade de São Paulo, sendo melhor resolvida do que a 23 de Maio ou do que a Avenida Paulista? Claro que sim, porque é muito mais fácil resolvê-la.
E tem uma outra questão também bastante importante, e a gente percebe como é o grande problema, eu acho que o grande problema do gigantismo do governo, a gente vê nesse número, que é a quantidade de dinheiro não gasto. Que é a quantidade de... como o governo precisa fazer grandes projetos e ter grandes dinheiros para fazer grandes projetos, ele aprova grandes verbas e essas grandes verbas ficam paradas ali dentro porque ele não consegue executar. Quantas vezes você não ouve no rádio que BNDES está com um monte de dinheiro, não consegue gastar, etc. Por quê? São todos projetos grandes. Agora, se você tem um projeto para dar R$500, para dar R$1.000 para quem faz alguma pequena atividade, você, de repente, consegue liberar R$2 milhões, R$1 bilhão de um jeito muito mais produtivo para a sociedade. Veja, por exemplo, o Brasil, um exemplo claro disso, a gente tem reciclagem de alumínio. Né? O Brasil é um dos países que mais recicla alumínio por um motivo muito simples. O cara vê um benefício direto em recolher a lata. Você fala assim, e não é uma punição, não é um grande programa do governo, não tem nada para recolher alumínio. Simplesmente o indivíduo fala assim, olha, se eu catar as latinhas, eu levo as latinhas lá, ou eu dou as latinhas para alguém. E às vezes você tem assim, festas de rua, tipo carnaval, estão passando umas pessoas com a sacolinha, que o cara é um lixeiro voluntário. Você fala assim, nossa, mas nunca na minha cabeça eu conceberia um lixeiro voluntário. E às vezes você percebe que o lixeiro voluntário ele não está em nenhum estado de penúria, de miséria, ele simplesmente descobriu um jeito de descolar uns trocados ali. Então, eu acho que essa capilarização, essa pulverização, essa valorização de pequenas ações que podem levar a grandes resultados, que o governo precisa entender. E isso muda muito a forma com que a gente pensa no governo. O governo, se você for ver, qualquer movimentação do governo é muito grande. E a gente está vendo nas grandes empresas, tem alguns exemplos de empresas asiáticas que funcionam. Uma empresa em especial, eu vi um caso muito interessante. É uma fábrica de computadores que não permite que as suas fábricas tenham mais do que 100 pessoas. Você chegou a 100 pessoas, é um limite que eles estabeleceram. Chegou a 100 pessoas, o que acontece? Você abre uma segunda fábrica. E você tem várias fábricas pequenas. Por quê? Porque você elimina a gerência média. Você elimina fluxo de comunicação, você elimina administração de gente. E, resultado, você passa a ter uma valorização muito grande. Aquele cara que seria um diretor depois de 10 anos, ele é presidente em 4 anos. Só que ele é presidente de uma outra fábrica. Então, quer dizer, a hora que você pulveriza, você consegue uma resposta muito mais rápida. E cada um vai trabalhar dentro de linhas gerais, mas com formas de atuação específicas. Então, se o governo funciona como uma lei, então você fala assim, olha, a minha diretriz para o serviço público é esta. Agora, cada bairro tem o direito de criar a sua forma de aplicar isto. Você vai dizer, puxa, que bacana. Sabe, por exemplo, pega o poupa-tempo. O poupa-tempo é um negócio fantástico. Só que o poupa-tempo é um negócio, ao mesmo tempo, mastodôntico. Você fala assim, cara, que negócio gigantesco. Poxa, e o poupa-tempo é uma prova de sucesso. Todo mundo adora o poupa-tempo. Quem é de outro estado e perde documento em outro estado, chega aqui em São Paulo, vê o poupa-tempo, fica furioso com o paulista, fala assim, vocês têm o poupa-tempo, que droga, perdeu a carteira, recupera em 6 horas, tudo. Aqui no meu estado, perdi a carteira 8 anos depois, ainda estou tentando tirar o RG. Então, assim, quando você percebe como o poupa-tempo, por que não tem poupa-tempinho? Se o extra tem extrinha, se o pão de açúcar tem pão de açuquinha, né? Você fala assim, se o Banco Itaú tem caixa eletrônico, tudo quanto é canto, quando não explodem, né? Por que você não tem ali, né, no lugar onde hoje tem uma farmácia, você tem um poupa-tempinho? O quiosque. Um quiosque. Ou você fala assim, olha, então assim, no bairro do Sumaré, por exemplo, como tem muita ladeira, a gente vai dividir o poupa-tempo em 4 unidades. Você quer você quer a categoria azul, você vai nesse endereço, a verde ali, a amarela ali, a vermelha ali. E desafoga. Então, eu acho que é essa a questão. Eu acho que muitas vezes o governo ele é um grande navio que, se tentar mudar de direção muito rápido, ele vai naufragar. Então, se ele começa a dividir a carga dele em barquinhos menores, ele consegue ganhar uma agilidade muito maior. Legal, Luli. E eu falo muito. Mas é bom. Uma outra, na sua palestra, uma outra reflexão que eu estava tendo é o seguinte: você ser um ativista na web é confortável. Sim. Estou a um clique
para votar uma moção de apoio à Sakineh, que está correndo o risco de ser apedrejada no Irã e tal. Então, assim, não só isso, como também coisas que não são tão relevantes nem tão importantes. Mas não me custa nada um clique. Em termos de como considerar o valor disso num processo de transformação, num processo de trazer isso para o governo? O quão sério é a sua moção de apoio quando você está na rede? Eu acho que aí que está. Eu acho que o grande problema não está na ação, mas está no nome ativismo dado a ela. Então, é muito bom o indivíduo tomar consciência pela internet? Claro que é. É muito bom ele ir lá dar um clique? Claro que é. Mas esse tipo de ativismo de Facebook, né, que a gente fala, né, o guerrilheiro de Facebook, ele na verdade, ele é uma categoria diferente de movimentação, de mobilização popular. Não é nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior. Ela é simplesmente diferente. Então, o indivíduo que vai na rua, e eu acho lindo isso, né? Bloqueia a Paulista com 7 hospitais ali, assim, para fazer a manifestação dele. Por que não bloqueia qualquer outro? Bloqueia 23 de maio, Marginal Pinheiros. Sei lá, se é para estragar a cidade, não bloqueia uma rua que tem hospital. Mas, assim, de qualquer maneira, é uma manifestação diferente. Do mesmo jeito que um dia surgiu o tablet, que ele não é nem um notebook, nem um celular, e ele é uma coisa diferente, e enquanto não entenderam isso, chamavam aquilo ali de notebook sem teclado, etc. Esse tipo de mobilização social, ele não é o ativismo. Ele é uma outra coisa, mas que por falta de um nome melhor, deram a ele o nome ativismo. Qual é, para mim, o grande problema dele? Não tem continuidade. Como o ativismo dá trabalho, o indivíduo ele vai precisar de muita energia entrando e muita energia saindo. Então, para eu sair da minha casa, pintar uma bandeira, ir até um lugar e balançar essa bandeira, eu preciso que muita energia seja colocada em mim. Então, muita gente vai falar muita coisa para me mexer, para eu ir lá. E eu vou estar lá, vou gastar tanta energia que eu vou demandar alguma coisa muito grande. Então, esse fluxo de energia não tem no ativismo digital. E pode ter. Pode ter como? De novo, também de uma forma orgânica. Você ativa o cara pelo ativismo do dar um clique aqui, e daí, já que você deu um clique aqui, você não quer receber a minha newsletter? Agora que você está recebendo a minha newsletter, eu tenho um grupo no Facebook. Olha, esse grupo no Facebook vai ter uma transmissão via webcam. Agora a gente vai fazer uma grande discussão num fórum. E, de novo, você vai colocar energia nele. Mas você não pode esperar que você coloca uma colher de chá de gasolina e o cara vai mandar um foguete para Marte. Que isso absolutamente não acontece. Então, eu acho o seguinte, por isso que o erro está na palavra ativismo. Quando você leva um cara para a rua, você gastou tempo, gastou dinheiro, gastou recurso humano, gastou muitas horas para colocar esse cara na rua. Eu não saio daqui e, sei lá, no caminho de casa está tendo uma passeata, eu vou dar uma passeada ali. Nem de jeito nenhum. Então, eu preciso... Esse tipo de energia que não é gasta, e o cara quer que tenha o mesmo resultado. Então, eu acho o seguinte, a natureza da ação digital é uma natureza diferente. E ela funciona muito bem. E, às vezes, ela tem coisas muito construtivas. Um exemplo claro é a Wikipedia. A Wikipedia é um exemplo de um objeto de emergência, né? Um produto que surgiu do nada, de pessoas que resolveram colaborar com o conteúdo. E no começo, eu acho que a parte mais difícil da Wikipedia deve ter sido o começo dela. Hoje é até fácil. Hoje você está contribuindo com uma coisa que é enorme. Mas há pouco tempo atrás você construía, colaborava com uma coisa que não existia. Então eu acho que falta um pouco desse planejamento. Eu quero que o cara seja um ativista, então tá bom. Eu vou pedir dele pouco, eu vou entregar para ele pouco, mas é uma estratégia meio que de traficante, né? Eu vou dar um pouquinho, dar mais um pouquinho, agora eu começo a cobrar. Até que chega um momento em que ele está preso numa relação. Legal. Bom, pessoal, as perguntas estão em aberto. Eu tenho aqui não uma pergunta, mas uma menção feita pela internet, Luli, do Edson, como orgulhoso pompatempiano, dizendo que já existe o pompatempo itinerante, que quando em vez vai. Não é exatamente o que você propôs, mas vai no mesmo sentido de facilitar a vida. Ótimo. Tá? O problema do pompatempo itinerante é preciso saber onde é que ele está, né?
Tá certo. E assim, se você pensar... quer ver, o problema que eu vejo no Poupa Tempo itinerante, nada de errado, mas assim, eu não sei em que dia eu vou perder a minha carteira de motorista. E, portanto, em que dia que eu vou precisar do Poupa Tempo? Assumindo perder. Tá? Se for só renovar, ok, tudo bem, o Poupa Tempo itinerante pode ser até muito bom. Agora, é meio que o carro do ovo chegou, né? O Pamonhas de Piracicaba. Você fala assim, o Poupa Tempo está aqui na esquina. Ok, muito bom. Deixa eu ver, eu estou com a minha RG? Estou. Legal, bom saber, Poupa Tempo, é legal te ver. Esse é o problema, entendeu? O itinerante, ele funciona muito bem quando você vai a locais. Por exemplo, existem tribunais itinerantes de pequenas causas, existem cartórios itinerantes que vão fazer uma série de documentos para populações carentes. Aí é muito bom. Mas quando você pensa numa conveniência cotidiana, você fala assim, mas você ir até o Poupa Tempo, mas ele estava aqui, você encontra uma linha pontilhada no chão, né, a marca de poeira assim, em volta do caminhão, porque o caminhão foi embora agora para outro bairro. Então, eu acho que esse é o único problema que eu vejo do itinerante. Eu creio, Luli, que são até produtos complementares, entendeu? Porque talvez o Poupa Tempo itinerante nunca utilizei, eu utilizei só o Poupa Tempo físico até hoje, e o fixo, né? Mas eu creio que algumas ações de mutirão, entendeu? Você pode aí é perfeito. dar fazer um mutirão da carteira, tal, coisas desse tipo. Mas são produtos complementares, eu acho que isso a observação foi feita no sentido não de criticar a sua proposta, claro, mas claro, eu entendo bem. Entender. Na verdade, a minha crítica a isso é que nós temos aquele problema de UTI. A gente percebe muitas vezes várias ações públicas sendo ações de reparo e não ações de manutenção ou mesmo de prevenção. Quando você tem um Poupa Tempo itinerante, ele é claramente uma ação de reparo. Então, nós temos uma carência muito grande, vamos fazer um mutirão e vamos resolver isso. Eu gosto de pensar nesse tipo de ação, como funciona para aquele cidadão de classe média, num bairro de classe média, que teve uma eventualidade de precisar de um serviço público. Mas, fecha parênteses. Eu queria, aproveitando a feliz oportunidade de estar com o microfone aqui, fazer uma pergunta para você, Luli. Em governo, existe uma grande controvérsia sobre o uso de mídias sociais. É uma coisa muito recente, você sabe que a legislação de governo ela é lenta ao se adaptar a movimentos sociais mais emergentes, e isso é próprio, não é do governo de São Paulo, é próprio dos governos, de uma forma geral, no mundo como um todo. Então, eu queria pedir a você duas observações. Primeiro, pessoalmente, o que você acha da introdução da mídia social nas empresas, de uma forma geral, nas organizações, onde o governo seria apenas uma delas? E segundo, se você verifica que existe algum case avançado disso que você possa apontar. Então, vamos lá. Se você tem um filho adolescente que quer de qualquer jeito guiar o carro, e você está numa cidade razoavelmente segura, pequena e tal, não é uma coisa agressiva dessas, o que você naturalmente faria, independente de estar dentro ou fora da lei? Você vai pegar o carro junto com ele, vai guiar o carro junto com ele, vai mostrar para ele como é isso, vai pegar algum lugar completamente vazio, tipo, sei lá, um espaço de um sítio, um estacionamento de supermercado no fim de semana, vai pôr ele para guiar um pouco o carro e vai acompanhá-lo. Vai deixar ele guiar o carro, vai deixar ele manobrar o carro, tirar o carro da garagem, pôr o carro da garagem, fazer aquelas coisinhas um pouco menores. Se tiver num lugar muito vazio, deixa ele brincar um pouco com o carro, mas você tem um acompanhamento supervisionado. Fez 18 anos, faz a formalidade da autoescola, tira a carta e você está tranquilo com ele com a carta. Quer dizer, citando o Homem-Aranha, mas por incrível que pareça, cai muito bem, né? Grandes poderes demandam grandes responsabilidades. O problema maior da rede social é que a rede social é um canal de comunicação. E se você permite para o indivíduo um canal de comunicação e não estabelece regras, nem coloca conteúdo lá dentro, você corre o risco de ter um uso torto. Ainda mais um funcionário estável, então aí você tem um uso tortíssimo. Então, qual é o problema do governo, da empresa, liberar ou não o Facebook, ou qualquer outra coisa? É que libera sem nenhuma regra, 2, nenhuma forma de boa prática, e 3, nenhuma espécie de conteúdo relevante. Então, o que acontece? O indivíduo vai lá e ele começa a mexer uma coisa ali, mas ele pode mexer no Facebook, então ele entra no Facebook, fica ali. Quando você vê, ele está usando a banda do YouTube para ouvir música, que é uma das coisas que eu acho mais chocantes, assim, em termos de desperdício. Desculpe interromper.
Hoje todo mundo tem smartphone, Luli. Pois é. E daí, assim, e como é que você vai dizer como é que você deve usar? Eu estou no ambiente de trabalho. Então, como é que você... Na verdade, o que você dá para ele? Você dá alternativa para ele. Sabe? Dá para ele... Primeiro, assim, de novo, o seu filho quer guiar, ele tem 16, pega o carro junto com ele antes que ele pegue enquanto você estiver dormindo à tarde e enfia esse carro num poste, e daí você vai ter um problema muito maior. Então, quer dizer, as pessoas estão no Facebook, vão usar o Facebook pelo celular, leva a empresa, o governo, para dentro do Facebook. Primeira coisa. Levando a empresa, o governo, para dentro do Facebook, coloca algum conteúdo relevante lá dentro. Começa a dar para ele alternativas. Sabe? Começa a dizer para ele, olha, você pode usar o YouTube e a gente tem esse programa de treinamento bacana aqui no YouTube. E condiciona um pouco, quer dizer, e até estabelece com ele, eu acho que isso é muito comum, um equilíbrio, que é o que acontece com o telefone em empresa. Toda empresa tem telefone, todo mundo pode usar o telefone para fazer ligações pessoais, só que existe um limite. Então, é claro, imagina, você chegou no seu escritório, o seu filho está com catapora, é claro que você vai ligar para ele, e você não precisa nem pedir licença para ninguém. Agora, você não vai passar 3 horas no telefone no seu ambiente de serviço. E eu acho que é meio esse ponto que está muito mal explicado. A rede social chegou ali, ninguém falou direito, e ela é como aquela história, ela é tolerada, ela está ali. Então, o indivíduo está ali, ele não existe um programa para ela. Então, eu acho que você pode estabelecer 2 coisas. Você estabelece alguns limites, falando assim, olha, você pode usar redes sociais, mas você pode usar redes sociais, por exemplo, no período da manhã. Período da tarde, que é o maior pico, aqui você não pode. Ou a gente libera em alguns horários. Então, sei lá, por exemplo, o departamento de TI libera as redes sociais das 10 às 11 e depois das 3 às 4. E funciona quase como uma pausa para um café, uma pausa para um cigarro, e o indivíduo faz uma pausa para as redes sociais. Ok, é uma regra. E se você coloca conteúdo lá dentro, melhor ainda. Então, eu acho assim, o grande problema é que você libera, porque você é bacana, que nem aquele pai legal que libera o carro para o filho porque ele é bacana, e libera sem orientação nenhuma. E daí o menino enfia o carro no poste, porque o menino não teve nenhum acompanhamento. Eu acho que se você tem um ambiente de trabalho e você tem uma coisa nova a esse ambiente de trabalho, você tem que introduzir essa coisa nova com um certo nível de acompanhamento. É que nem quando surgiu nas empresas a tal Casual Friday, que o indivíduo podia aparecer, né? Trabalhava de terno toda de segunda a quinta, sexta-feira ele poderia aparecer com outras roupas. Começou a aparecer nego de bermuda e chinelo. Aí esse cara, não, veja bem, não é assim. E daí, com um pouco de acerto e muito trabalho para o Departamento de Recursos Humanos, você conseguiu acertar. Então, esse tipo de coisa acaba funcionando muito bem. Alguns casos disso. A gente vê muito isso em empresas de inovação, principalmente no Vale do Silício, em que eles não têm acesso à rede social, eles têm um dia inteiro livre. E um dia inteiro livre que eles podem trabalhar em produtos pessoais, contanto que esses produtos pessoais sejam relatados depois. Então, você pode ir visitar museu, pode desenvolver a sua peça de software, pode ficar nas redes sociais, só que depois você me conta o que você fez, porque, bem ou mal, estou pagando pelo seu horário aqui. E boa parte das coisas costuma surgir aí. Entre outras coisas, o Orkut surgiu assim, o Instagram surgiu assim, o Pinterest surgiu assim, de pessoas que começaram a ter o tempo livre delas para pensar em uma coisa pessoal. Eu acho engraçado isso. Se você tem uma semana de 3 dias, porque vem o feriado na quinta-feira, você normalmente tem 3 dias muito eficientes. Então, eu posso estabelecer, e é muito engraçado que ninguém, assim, se você tem um feriado na sexta, na maior parte das vezes você tem uma semana absolutamente normal. Na segunda-feira que veio depois, você não perdeu a sexta. Você não está, não vou dormir porque eu perdi a sexta. Não, você simplesmente apertou direito as coisas ali. Então, eu acho o seguinte, o indivíduo ele é forçado a ficar muito tempo dentro de um ambiente de trabalho, e esse ambiente de trabalho, raras vezes, é remunerado pelo desempenho, e na maior parte das vezes é remunerado pelo número de horas que ele está ali. E como você tem um número de horas para cumprir e não está ligado ao seu desempenho, o que você faz? Você faz qualquer coisa para gastar essas horas. Então, o Facebook é o vilão da vez. Se você estabelece para o indivíduo um parâmetro, e a gente vê muito isso nos profissionais liberais, as pessoas que trabalham sozinhas em casa, e cada vez mais são um número maior. As pessoas acessam as redes sociais sem problema nenhum e produzem tranquilamente.
Então, não é, na verdade, ela não mata a produção, ela mata a hora que talvez seria gasta ociosa de alguma outra forma. Não sei se eu respondi. Alguma pergunta? Um minutinho que eu vou levar o microfone até você. Trouxe até o caderninho ali. Não, só para uns pontos aqui. Manda. Bom dia, professor Lully. Eu tenho pesquisado muito, até por necessidade pessoal e também por idealismo, o uso de computação em nuvem e computação ubíqua na melhoria da prestação de serviço público, que é bastante o que o senhor colocou hoje aí, né? E nas interações que eu tenho tido com gestores de TI de governo, principalmente em nível federal, eu sempre ouço questões relacionadas à soberania de dados, de como o governo americano usa o ato patriótico para fazer o takeover desses dados, né? Então, isso, de uma certa forma, embaça totalmente a discussão, uma discussão técnica, né? Como é que o senhor vê que a gente pode quebrar, né, essa situação realmente para chegar... Eu acho que o grande problema disso parece muito aquela disputa de você é careta ou você é ligado, ou você é capitalista ou é comunista. Quer dizer, peraí, existe um monte de coisa no meio do caminho, né? Como diz qualquer computador aí, 256 tons de cinza entre o preto e o branco. Então, existem dados. Pega, por exemplo, o banco. O banco não vai... o banco de dados de transação bancária é COBOL, mesmo sendo uma linguagem extremamente velha. Por quê? Porque ela é segura e ninguém mete a mão ali dentro. E a segurança de um banco é Java, e você não vai entrar lá dentro, e não tem banco no planeta que vai dizer para você, não, olha, a transparência dos dados, etc. Quebrar um sigilo bancário é uma dor de cabeça danada. Claro, aquilo é o valor estratégico do banco. Agora, quantos dos dados do governo são estratégicos? A hora que você coloca tudo dentro do mesmo saco, aí é lógico que não funciona. Sabe, o voto do indivíduo é secreto? O meu é, do servidor público, não. Ponto. O meu trânsito de casa para o trabalho não é um dado sigiloso, não tem absolutamente nada de soberania nele. Deu trânsito na 23 de maio, na véspera do feriado, ou, quer ver uma coisa que todo mundo sabe? 5 da tarde de domingo na Imigrantes. Vai travar tudo, é o dia da volta das férias, todo mundo já sabe que aquela porcariada toda vai parar. E eu sei disso. Agora, esse dado é estratégico? Não. Esse dado é propriedade industrial? Não. Então, é esse o ponto. Na verdade, muitas vezes, é do mesmo jeito que a ética médica, ela protege muitas coisas e ela varre para debaixo do tapete muitas coisas. A ética de vários profissionais em várias áreas, ela, ao mesmo tempo, protege e ela varre para debaixo do tapete. E eu acho que esse problema da propriedade do dado, ele é um problema que é muito amplo para ser colocado dentro de uma área só. Então, por exemplo, os dados da Embraer, os planos de avião da Embraer, são propriedade da Embraer, ponto. E não é da minha conta fuçar o meu nariz ali dentro, assim, não tenho que encostar a mão ali. Agora, o trânsito na frente da Embraer, o congestionamento que deu na Dutra para entrar em São José dos Campos, etc., não é propriedade da Embraer, e eu tenho que aproveitar isso. O trânsito no aeroporto de Congonhas não é propriedade da Embraer. É esse o ponto, porque o que um país estrangeiro vai fazer com esse dado? Sabe, meio que, você tem que fatiar isso, porque fica muito mais claro. Você fala assim, o que alguém mal intencionado vai fazer com esse dado? Nada. Nada, porque ainda mais, por exemplo, se você der os dados do aeroporto de Congonhas, é um dado de saída, não é um dado de entrada. Ele pode alterar o dado de Congonhas? Não, eu dei para ele uma folha impressa, ele não tem acesso ao banco de dados. Então, eu acho que esse é o problema. Eu acho que, na verdade, e é claro que eu acho que muitas das pessoas que atacam essa sua proposta, na verdade, estão defendendo por uma certa preguiça, coisa que você não pode falar, eu posso. Então, assim, o cara está com preguiça, o cara tem medo da nova tecnologia, o cara tem medo de perder poder, perder importância, etc. E enquanto esse cretino não aposentar, esse cretino vai ficar azucrinando você. E, assim, a pior coisa que pode acontecer é esse cretino ser substituído por um cretino igual de 20 anos de idade. Porque daí realmente você está ferrado. Agora, o que precisa, na verdade, é tentar chegar para... Quando você trava bate com alguém desses, você precisa chegar em algum tipo de instância superior, ou pelo menos paralela, e falar assim, olha, eu concordo, eu acho que a soberania dos dados é uma questão de soberania nacional, fenomenal, etc. Não compartilharemos dados de hepatite, porém, a quantidade de gente fazendo cirurgia de silicone
está virando um problema de saúde pública. Então, assim, daqui a pouco nós vamos criar o Vale do Silicone aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, depois do Vale do Silício. Então, assim, esse dado eu preciso saber. Ou qualquer outra coisa, a quantidade de gente tendo úlcera gástrica, a quantidade de criança com obesidade. Aonde que tem isso de estratégico? E quanto mais gente sabe, melhor. Agora, vamos imaginar, você tem uma quantidade gigantesca de crianças obesas. E isso beneficia uma empresa privada, que cria uma clínica de obesidade para crianças, e beneficia um laboratório que cria um produto para cuidar de obesidade das crianças. Quem é o cara que mais ganhou com tudo isso? O governo, que parou de ter que gastar com essas pessoas. Sabe? E que, ao incentivar essa iniciativa, gerou emprego, etc., etc. É meio que essa visão paternalista que começa a desaparecer. O governo é meio, hoje em dia, um pai de adolescente. Ele ainda quer ser durão, etc. e tal, mas a menina tem 15. E a menina já não dá mais a mínima para ele. Não é a mesma menina de 6 que falava assim, papai. E eu acho que é esse o problema. E você vai inventar sempre todas as desculpas. Legal. Assim, eu recebi agora um questionamento aqui, que eu acho que traduz, em parte, uma realidade que nós vivemos aqui. Um colega aqui chamado Edson, ele comenta que ele não tem acesso, ou melhor, rede social é totalmente proibido no setor onde ele trabalha. E daí, assim, ele questiona, como é que eu posso, assim, interagir, como é que eu posso entender como é que funciona essa mídia se eu sou totalmente proibido de acessar isso, né? Ou seja, existe uma ditadura aqui do roteador, ou seja, o roteador diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E daí eu não... Legal, eu acho que eu tenho que participar, eu tenho que promover esse debate, eu tenho que me inteirar o que está acontecendo nessas comunidades, mas eu não tenho acesso. Bom, respondendo ao Edson, acho que assim, tem duas coisas, e eu espero que você não pertença a esse grupo. Eu acho que não, até pela qualidade da pergunta, mas tem muito chororô também. Tem muita gente dizendo, eu preciso entender melhor as tendências da juventude, quando ele quer, na verdade, ficar de vadiagem no Facebook. Não é o seu caso, Edson, acredito que não seja o seu caso, mas caso seja, vale o puxão de orelha. Agora, qual é o problema, então? Veja, a sua empresa bloqueia, ou a sua secretaria, ou a sua instância de governo bloqueia o acesso à rede social? Uma verdade. Ok, vamos descobrir por quê. E 2, você quer participar das redes sociais e tem uma boa desculpa profissional para fazer isso no ambiente de trabalho? Ok, vamos descobrir por quê. Aí coloca tudo isso num papel de uma forma que a empresa entenda que o seu tempo de rede social vai significar um benefício maior e você consegue uma liberdade do servidor para você testar esse projeto. E se você conseguir provar à empresa que isso é bom para todo mundo, você consegue liberar para todo mundo. Mas também não adianta bater o pé e dizer, mas eu não... Assim, enquanto esse é um grande problema que a gente tem em quase todos os países latinos. Você não fundamenta o argumento. Então você fala, eu quero acesso a redes sociais porque eu quero entender novas tendências. Para com isso. Eu quero entender novas redes sociais porque, eu trabalho com atendimento ao consumidor. 2, muitas empresas estão trabalhando com atendimento ao consumidor usando redes sociais, exemplo, empresa tal. 3, o atendimento ao consumidor via redes sociais economiza uma quantidade de dinheiro, como mostra isto. Eu quero um teste para poder, durante um mês, usar a rede social para isso e eu me comprometo a apresentar um relatório no final. Cara, quem vai dizer não para isso? Agora, para o cara propor isso, ele tem que ter nascido alemão. Porque, assim, dentro da cultura latina, o cara, porra, eu não gosto de você não gosta de mim. Assim, em boa parte das vezes, é uma enorme disputa de ego e um bando de nego teimoso dando cabeçada. Então, assim, se a empresa bloqueou você, ela tem um motivo para isso. Vamos tentar descobrir qual é. O motivo pode ser completamente errado, mas, de novo, é juízo de valor. Não está na hora de eu ter juízo de valor. Deixa qual é o seu motivo, qual é o meu motivo, e deixa eu esfriar a sua argumentação e mostrar o meu motivo. Às vezes eu consigo. Lula, você não acha que às vezes seria muito mais fácil, caso trabalhássemos juntos, em vez de eu chamar a atenção sobre o uso da rede social, eu falar o seguinte, olha, nós temos uma limitação de banda, e você vai ficar o dia inteiro no vídeo. Pois é. Mas você vai ficar o dia inteiro no vídeo? Você aguenta ficar 360 dias, né, todo o seu tempo produtivo?
Será que eu não estou deixando de ser gerente, eu não estou gerenciando as suas atividades, não estou estabelecendo métricas, não estou estabelecendo prioridades para você? E daí eu falo o seguinte, olha, quem vai fazer o papel de gerente aqui é o roteador, e não eu. De novo, aí você volta à questão da preguiça e volta à questão do poder. Eu acho que um bom gerente ele vai administrar os seus funcionários com base na sua performance. E vai descobrir que tem pessoas que trabalham de um jeito diferente das outras. Tem pessoas que compram um fone de ouvido anti-ruído, e ligam um barulho de mar no computador e ficam ali só assim. Porque ele não pode ouvir nada. Caiu um clipe do lado, barulho e tal. Outro, em compensação, ouve heavy metal pesado. Outro precisa falar. Outro precisa se mexer. Não tem nenhum problema, tudo isso é possível. Agora, por exemplo, o uso do YouTube para ouvir música. Isso dá para você bloquear o cara com todo o recurso do mundo. Você fala assim, olha, desculpa, mas você quer ouvir música? Você vai pegar o seu MP3 e vai colocar o seu MP3 aqui. Então, assim, eu agora não vou mais bloquear o YouTube, mas eu vou mensurar o YouTube e aquele cara que estiver usando o YouTube vai ter que só explicar por quê. Você gastou um monte de banda do YouTube. Não, pois não, eu baixei esse monte de seminários aqui que eu estou vendo online. Ok, tudo bem, pode usar sem problema nenhum. E você, eu estava ouvindo os Led Zeppelin. Fala, porra, mas Led Zeppelin? Assim, qualquer pendrive da esquina aí, o cara já te vende o pendrive com Led Zeppelin dentro, não precisa nem comprar o CD e jogar fora. Então, eu acho que é esse o ponto. Tá faltando, eu acho que a gestão que trata os seus funcionários como crianças, recebe deles em troca uma atitude infantil. Não tem como, quer dizer, se eu tranco e proíbo, o que o outro faz? O outro simplesmente dá a volta e entra pela janela. Se você não dá motivos para trancar, você vai criar birra do outro lado. E eu acho que boa parte das pessoas hoje ainda tem uma enorme dificuldade em entender o que está acontecendo. Melhor, não tem a humildade de reconhecer que não sabe e, portanto, tentar entender. É muito fácil. Eu acho que se uma coisa que uma criança de 7 anos, um adolescente de 13 anos, é capaz de entender como funciona, não tem como um adulto de 50 não ser capaz de entender como funciona. Ele só tem ego ou não tem paciência, não vou me submeter ao ridículo disso. Por que dizem que criança é mais criativa que adulto? Criança é só menos medrosa do que o adulto, porque ela não tem medo de passar ridículo. Então, eu acho assim, falta muito aquela história. O governo, voltando à sua primeira pergunta, o governo não pode dizer, olha, eu tenho uma fraqueza ou eu não compreendo isso. Mas o gestor pode. O gestor pode dizer, olha, me falta isso. O governo, o que ele pode fazer? É disfarçar essa pergunta. Estamos aceitando sugestões de orçamento. Então, vamos pegar o SimCity, olha, nós reconfiguramos o SimCity, programa comercial, game comercial, chamamos uns jogadores profissionais, então, em vez de desenvolver um game Cidade de São Paulo, você chama uns jogadores profissionais, você pega aqueles moleques, eles desenham São Paulo direitinho, colocam o orçamento de São Paulo e preconfiguram. E o governo faz um acordo com a Electronic Arts e compra o SimCity. Portanto, por quê? Porque você fala assim, olha, pagar essas licenças, pagar esses profissionais vai ser muito mais barato e muito mais rápido do que desenvolver do zero. E aí você fala assim, olha, você vai no campeonato de games, você fala assim, desafio. O governo está com a São Paulo de verdade para você administrar. Quer brincar de administrar? Tá aqui, eu dou o CD, pode brincar à vontade. Por quê? Porque eu tenho um número ilimitado de licenças que eu comprei da Electronic Arts. E daí você começa a receber o que você está fazendo? Você não assume que o orçamento da São Paulo ficou completamente administrável, então você está passando o caneco para, pelo amor de Deus, bem alguma ideia, mas está dizendo assim, olha, me deem sugestões. E, de repente, costumam vir grandes sugestões, de novo, porque do mesmo jeito que a criança não tem medo de errar, aquele cara que está jogando um jogo de simulação, ele não tem um cargo a defender, ele não tem favores, ele não tem interesses políticos, ele não tem interesses pessoais, ele está querendo resolver um problema. Então, dele pode vir soluções fantásticas. E a mesma coisa para quase todas as áreas. Então, eu acho que o governo pode tranquilamente pedir sugestões. Meio que na base do, olha, estamos sendo legais, e na base da transparência, queremos umas sugestões. O que você acha que a gente pode fazer? E, de repente, podem vir ideias realmente muito boas. Mas eu acho que a essência de qualquer coisa que o governo fizer tem que estar no feedback. Eu pedi alguma opinião, eu tenho que responder a opinião que eu pedi.
É aquele exemplo que eu falei até aqui na hora do intervalo, né? Se o metrô escrever lá, olha, tweete o que você acha do metrô e colocar isso em todas as portas de entrada e todas as plataformas de estação do metrô, vai ser uma catástrofe, porque cada um vai dizer qualquer coisa. Tem um ali, ó. Tem uma ali. Chegando. Oi, é o seguinte, sobre o seu ponto do como? O nome é Caio da Secretaria da Cultura. Esse é o ponto do Facebook, aí eu discordo, porque enquanto o cara está vadiando, entre aspas, ele está se conectando e trocando ideias, muitas vezes com os seus pares do governo, quer dizer. Então, o governo se integra por fora. Se você corta, você cria uma animosidade maior ainda, porque a reação é, vocês querem esconder o quê? Entendeu? Quer dizer, se o gestor não quer isso, né, porque ele tem o seu ego ou o seu poder a defender, mas só que do outro lado, né, a massa, né, já nas redes, né, reage de uma outra forma. Fala, espera aí, você está querendo esconder, você que está querendo tirar a nossa liberdade de nos comunicar, entendeu? A coisa acho que é mais profunda do que só isso, do que só banda ou coisas técnicas. Mas então, se você, de novo, é a questão de um projeto. Se você fala assim, olha, eu quero... ele não sabe fazer o microfone, ajuda ele ali. Ele está indo aí. Se eu quero usar o Facebook, é só dizer por quê. Se você, por exemplo, tá em uma área que lida com o público, e não precisa ser necessariamente cultura, pode ser saúde, educação, qualquer área que lida com o público, você falar assim, olha, eu quero usar o Facebook para falar com meus pares, a diferença entre você que está bem intencionado e um cara que simplesmente está lá querendo namorar alguém e não está lá para trabalhar, veja, eu estou assumindo que o cara está no trabalho, ele deveria trabalhar, é muito pequena. Então, você fala assim, peraí, eu quero criar um ambiente para a troca de informações entre as pessoas. Primeiro, o Facebook é a rede mais adequada para isso, talvez tenha uma outra rede que seja menos pública, o cara corre menos o risco de tornar público uma coisa que ainda é um projeto, que ainda é uma proposta, que ainda não está aberta ao público, porque ainda não é uma certeza. Então, primeiro, pode ser que o Facebook não seja a rede para isso. 2, se for a rede para isso, não tem problema nenhum é dizer, olha, eu vou usar o Facebook para isso, com tais resultados. E aí, mensurar e usar. Eu acho que boa parte do... sabe quando 2 erros não fazem um acerto? Eu acho que a situação de bloqueio hoje é um erro. E ela é causada por 2 erros. O primeiro erro liberou geral, e aí os caras usaram para absolutamente tudo. Aí, como as pessoas usaram para absolutamente tudo, eu vou bloquear geral. Não é a solução correta. Só que, na verdade, é um erro que causou outro erro e gerou essa situação. E como bem disse o Edward, se você tem um smartphone, você quebra esse bloqueio. E você quebra esse bloqueio furiosamente. E o smartphone, ele é muito mais lerdo e muito mais menos ergonômico para você mandar uma informação. Então, se você está no computador e fala no Facebook, você vai gastar 1 minuto. Você está no celular e fala a mesma coisa no Facebook, você vai gastar uns 3 ou 4 minutos. Então, você está gastando muito mais tempo, você está perdendo efetivamente muito mais tempo. Eu acho que, assim, precisa... e o Facebook é um exemplo importante, porque como o YouTube, são redes muito grandes e são redes muito genéricas. Então, as duas têm mais de 1 bilhão de usuários, né? Então é muita coisa. O que você faz? Qual que é o uso que eu quero dar e por quê? Porque, às vezes, talvez seja, sei lá, você cria um grupo no Google para discutir com os seus vários pares, você cria esse grupo automaticamente, em vez de usar um grupo do Facebook, e você faz desse grupo um grupo com menos distrações, menos perda de foco. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente tem hoje é o adolescente roubou o carro do pai, bebeu, e não bateu, mas raspou numa árvore, trouxe de volta. Agora o pai falou para o adolescente assim, agora você não sai, não bebe, não anda com o carro. E daí está aquela situação absolutamente horrorosa, porque a mãe está no hospital, o adolescente ia buscar a mãe no hospital com o carro, e ele não pode porque o pai sumiu com a chave do carro. Veja, boa parte do problema hoje que a gente tem do bloqueio de redes sociais é que ele é muito mais o efeito de um conjunto gigantesco de erros passados do que uma política clara. Eu não vejo ninguém que tenha o bloqueio de redes sociais como uma política de produtividade. Na maior parte das vezes é uma estratégia de defesa na base da truculência.
Então, eu concordo com você que não se deve bloquear, mas eu acho que se deve liberar com um programa. Porque quando você abre para qualquer tipo de atitude. E tem gente que está bem intencionado, tem gente que não está. Alguém queria falar mais alguma coisa sobre isso? Eu queria falar, só para... Por que isso não me surpreende? Sobre essa questão, Lully, e sem qualquer ranço corporativista, pelo amor de Deus, a administração pública de São Paulo é uma administração muito moderna. Ela é uma administração que nos orgulha, a maioria. Nós temos maus funcionários, mas com certeza posso dizer que é uma minoria. E São Paulo, na questão das redes sociais, nós temos tido essa preocupação, nós que trabalhamos com assessoria de governo, com inovação, nós temos muito esse cuidado que você está mencionando. Eu até, no intervalo, cheguei a conversar com você. Nós estamos contratando, estamos em processo de contratação da Predicta, uma empresa que você conhece, uma empresa já moderna e acho que representa aquilo que o Brasil tem de melhor na economia do conhecimento, né? Para desenvolver para nós uma metodologia, porque a gente não quer fazer isso como uma coisa paternalista e também não queremos proibir. Então, o que nós estamos contratando, especialistas que vão nos dizer, vamos fazer um método. Nós queremos ter até uma cadeira dentro da escola de governo que fala uso de redes sociais, para que todo mundo, do dirigente ao mais humilde colaborador, possa saber como ele vai. E nisso daí, obviamente, haverá um código de ética. Nós não temos... São Paulo, felizmente, nunca foi um estado festivo, no sentido de vamos deixar ver as coisas como é que está. Sempre fomos uma corporação muito avançada. E essa preocupação que a gente traz é um pouco até pelo noviciado. Nós temos a humildade de dizer que nós não sabemos direito como fazer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos contratar uma empresa para, juntamente com usuários, com cidadãos, tentar desenvolver uma metodologia que, ao longo do tempo, se torne uma disciplina de governo. Tá bom? Era só isso, a minha observação. Eu quero só colocar uma coisa importante. Veja, a metodologia, ela é uma avenida, ela não é o carro, ela não é o trânsito. Então, eu acho que é muito importante vocês desenvolverem essa metodologia, acho fantástico. Acho importante também aplicarem essa metodologia como uma referência, como uma linha pontilhada, e não como uma camisa de força, porque o grande problema da informática estava que, no seu começo, os computadores eram extremamente burocráticos. A gente enfrenta isso até hoje no programa de imposto de renda, que, apesar de ser bom, ele ainda é muito burocrático. E, assim, as perguntas têm que vir de vocês e a estratégia tem que vir de vocês, mesmo com a metodologia. Vocês poderiam chamar os físicos da Suíça para desenvolver a metodologia de vocês, se você não olha e fala assim, bom, ok, agora, quais são as perguntas que eu quero levantar, quais são as áreas que eu quero priorizar, quais são os recursos que eu quero empregar, a metodologia jamais dará isso para vocês. E se você pegar a melhor metodologia do mundo e tacar todo mundo junto de uma vez nela, ela não vai funcionar. Então, eu acho só o seguinte, eu acho que vocês fizeram muito bem de escolher especialistas, só que eu acho assim, é muito grande. O governo é um transatlântico de lado, então ele é muito grande, com muito conteúdo. A tentação que vai surgir com essa metodologia, é certeza, é aplicá-la para tudo. E aí você corre o risco de errar acertando. Então, mesmo enquanto a metodologia está sendo desenvolvida, tenta desenvolver um pequeno conjunto de prioridades e um pequeno, como a gente diria, não é um plano de carreira, mas um plano de aplicação de qualquer ação digital que você fizer. E tenta aplicar meio que esse algoritmo a todas as áreas. Então, como que eu vou aplicar em educação? Eu vou pegar na escola assim, depois isso, depois... tá bom. Como é que eu vou aplicar em saúde? Assim, 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 assim. Como é que eu vou aplicar? Porque quando você faz isso, você consegue falar assim, bom, então agora a metodologia que a Predicta desenvolveu para mim vai me ajudar a tirar as melhores métricas, a fundamentar os meus dados, mas eu já sei o que eu vou fazer. Na verdade, assim, eu vou... Eu vou a uma festa, vou procurar uma moça bonita e interessante, vou dançar com ela, vou sair da pista de dança, vou dar uns beijos nela. Esse é seu plano. Ótimo. O que a Predicta vai te dizer? A Predicta vai te dizer como se barbear, como se vestir, se perfumar, como dançar, o que falar para a moça, etc. Mas você já sabe o que você vai fazer ali. Senão você chega na festa e fala assim, mas agora eu faço o quê? Então é só tomar esse cuidado. Ou então você chega na festa e olha para 6 moças.
E daí a sua metodologia foi para o saco, porque você está dançando com uma, olhando para a outra e não sai com nenhuma. Loli, chegou mais uma questão aqui, também a respeito do Facebook. Um comentário e uma questão do Fernando, que ele fala o seguinte, que ele vê o Facebook como uma ferramenta de comunicação social, pessoal, não corporativa. E ele pergunta, o que você acha de criar uma rede de comunicação corporativa para governo? Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Primeiro que, assim, independente da rede que for criada para o governo, você tem que estar no Facebook, porque está todo mundo lá. Então, essa rede tem que ser compatível e integrada com o Facebook. Pode ver que quase todos os bons produtos digitais são compatíveis ou integrados com o Facebook. Então, eu dei o login pelo Facebook e fui parar nessa rede. Eu acho que ela não pode... Você me lembra uma coisa meio que antes de 1992, sabe? Aquela coisa pré-lei de reserva de mercado de informática, que a gente fazia tudo uma coisa do B, né? Então, olha, tem a IBM, a gente faz a Cobra e assim vai, né? Eu acho assim, eu acho que é possível, mas eu acho que essa rede ela não dará certo se ela não for em torno de problemas. Então, vamos fazer uma rede para resolver um problema? Essa rede começou a funcionar, você fala assim, olha que legal. Por exemplo, vamos transformar o Poupa Tempo numa rede em que agora eu começo a ter o Poupa Tempo online, eu já estou cadastrado no Poupa Tempo, já tenho tudo, então eu tenho a minha página do Poupa Tempo. Eu tenho motivo para ir a essa rede. Se eu criar um Facebook do B, o que vai acontecer? Ele vai ser ou abandonado ou povoado com as coisas mais vazias ou inúteis. Então, acho que a primeira coisa é pegar algum serviço que eu já tenho, coloca numa rede, dá um motivo para o cara ir lá. Por exemplo, o servidor público, ele tem o Olerite dele. Sabe? Então, por que a página do Olerite dele, com a página dos vencimentos, férias, todas aquelas coisas, já está mais ou menos junto? Então, você já, na verdade, é pegar os dados... Eu concordo que essa rede dele seria muito bom que ela fosse feita, ela funcionaria como uma intranet de empresa, em que teria acesso a dados que a gente não quer no Facebook, porque se de repente tem uma invasão do Facebook, esses dados também são descobertos. Então é uma rede à parte, com segurança, aí a gente pode falar de soberania nacional, todo esse monte de coisa, mas de qualquer maneira, o cara tem a página dele. E dessa página você começa a derivar produtos. Todos os grandes produtos começaram mais ou menos assim, até o próprio Facebook. Ele começou com uma redezinha universitária, que não queria competir com MySpace, que não queria competir com Friendster, não queria competir com as grandes redes da época. E daí ele se tornou enorme. O próprio Google Plus, que todo mundo está falando hoje, que ele vem crescendo, silenciosamente, apoiado pelo Google e tal, mas ele vem crescendo, ele não começou falando assim, ele está ali, pertinho, é compatível com o Facebook, você tem o plugin dele, você leu um texto, gostou, você pode recomendar no Google e no Facebook, e aos pouquinhos ele vai entrando. Então eu acho o seguinte... O problema de você criar uma rede paralela, e teve um experimento assim na USP, né, chama Stoa. E o Stoa foi uma rede criada numa ferramenta gratuita chamada Elg, e Elg é uma das várias ferramentas que permite você criar uma coisa igualzinha ao Facebook. O problema é que o Stoa, ele era uma iniciativa parecida com muitas das iniciativas online que a gente vê. Um grupo de pessoas da física criou uma rede social para alunos da USP. Falou com alguma escola? Não. Falou com algum professor? Poucos. Resultado, não tinha nada da USP na rede da USP. O cara entrava na rede da USP, o mesmo cara que estava na rede da USP estava no Facebook. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, esse é o ponto importante. Se eu criar uma rede do governo, ela tem que ser uma rede que já me dá acesso a algumas informações. E que eu posso entrar nela pelo Facebook, posso entrar nela pelo Twitter, posso entrar nela por várias coisas. E por que eu vou querer entrar nela? Eu vou querer entrar nela porque alguns dados que estão nela não estão no Facebook, como, por exemplo, sei lá, como reservar um horário num hospital público, ou como saber quando abrem as vagas numa escola estadual, e assim por diante. Mais alguma pergunta? Pois não. Nome e órgão, por gentileza. Oi, Luli. Meu nome é Ana. Eu trabalho no metrô e eu só queria te falar, já que você mencionou tanto o metrô, eu trabalho no atendimento ao usuário e não diretamente a atividade de Facebook, Twitter, mas a gente já está tweetando Facebook, engatinhando, né? Mas a gente já está se aventurando por aí. E a gente faz muito trabalho de interação com esses mais assíduos
para, inclusive, ir construindo como fazer isso. Ótimo. Eu acho que assim, o metrô é um caso interessante porque ele é uma rede pequena. Se você pensar bem, o metrô é uma rede pequena, é um número muito limitado de estações. As estações são bem fixas, bem marcadas. Fazer qualquer coisa no metrô é muito mais fácil do que fazer em qualquer rede de ônibus, porque as pessoas estão ali, as estações estão muito bem marcadas no mapa. Algumas das estações são bem antigas, então é fácil. O problema é o seguinte, todo mundo que começa uma ação social, primeiro, tem que pensar na continuidade delas, isso acho que estão fazendo muito bem, e normalmente começa comunicando, o que eu já não acho tão bacana. Na verdade, a primeira coisa que tem que começar mesmo é medindo. Né? É começar a tentar descobrir quantos usuários de Twitter também são usuários de metrô, o que os usuários de Twitter falam de metrô, e começar a se preparar para, quando começar a interagir de verdade, estar preparado com feedback. Sim. Então, porque o meu problema, assim, eu não faço ideia do tamanho da sua equipe, mas eu sei que se 1000 pessoas responderem para você simultaneamente, os cabelos começam a cair, arrancados. Né? Então, assim, tem que tomar no começo foi bem assim, agora... Então, esse é o ponto importante, sabe? Quer dizer, quando... se você fala assim, bom, para que eu existo? Eu sou aquela pessoa que está lá, vestida de uniforme do metrô, no meio da Estação Paulista, no meio daquela confusão toda, num horário de pico. Ok, então vamos lá. O que eu tenho para dizer para essas pessoas? Porque se eu disser para essas pessoas, a sua ligação foi muito importante para mim, eu não saio viva dali. Então, melhor, pega a Estação Pinheiros. Eu lembro que quando a primeira vez que eu saí da Estação Pinheiros, eu saí assustado. Eu nunca fiquei assustado num lugar pacífico como aquele, pela quantidade de gente. Eu estou num buraco a 4 pisos abaixo da terra e olha quanta gente. Era assim, aquela coisa que você fala assim, nossa, bicho, se quebrar uma unha aqui, vou ser soterrado em gente. Então, assim, é muita, muita, muita gente que usa alguns lugares muito confinados. Então, que tipo de resposta automática eu vou ter que dar para eles quando atrasa um vagão? Por que atrasa um vagão? Eu vejo que, por exemplo, o metrô já faz umas coisas muito legais com redes que não tem nada de digital, nada de internet, como, por exemplo, o piloto, né, o operador do trem, agora ele fala mais do que próxima estação, Jabaquara. Estamos lentos por causa de um atraso na composição, etc. Você vê sempre alguém resmungando. Mas o mais divertido, eu estava dentro de um vagão quando aconteceu uma situação dessas, e para mim foi muito interessante a experiência, porque assim, olha, vamos demorar mais alguns minutos por causa de um vagão, etc. A primeira coisa que eu vi, umas 3 pessoas bufaram. Mas isso não foi uma métrica interessante. A métrica mais interessante é que umas 10 pessoas em volta de mim se acomodaram. Então, o cara que estava em pé encosta na parede, o cara encosta na porta, o outro senta melhor, o outro ajeita a mala. Puxa, foi uma informação utilíssima. É a importância da informação e da transparência. Exato, e da resposta rápida. Quer dizer, então, mesmo que alguns tenham reclamado, cara, não tinha nada que você podia fazer, mas você podia dizer assim, olha, vai demorar mais um pouquinho. Então, se ajeite aí. Isso é muito bom. Eu acho que é esse tipo de diálogo que você tem que ter. Você não é uma divindade, você não é um paizinho, você não está lá para resolver o problema dele, mas você está lá para conversar com ele. Você está lá para conversar, até para saber coisas. Falar assim, olha, qual a estação que você gosta mais do metrô, por quê? Por exemplo, o Edward contou uma coisa sensacional que sugeriram aqui, acho que foi o pessoal da Predicta que sugeriu, que lado par, lado ímpar, é lindo para quem mora ali, né? Para quem não mora ali, por que não põe uma fotinho da avenida, né? Porque na Avenida Paulista você não sabe se é lado par ou lado ímpar, mas você sabe se é o lado do MASP ou o lado da Fiesp. Você fala, Trianon MASP, lá do Trianon. Você fala, opa, agora sei, lá do MASP. É verdade, né? A estação chama Trianon MASP, então é Trianon para um lado, MASP para o outro. Eu acho que são pequenas ideiazinhas que podem ser implementadas muito bem e facilitam a vida, né? Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Eduardo, tem mais alguma pergunta? Então, eu queria aproveitar ainda o Luli para mais... Não, eu não vou fazer pergunta, Luli. Eu vou pedir ao Alcione, traz o balaio, aproveitar aqui o Luli para sortear o nosso representante. Vamos lá. Aqui... Para dar total transparência ao processo, nós não colocamos ninguém da SBGC. Para dar total transparência, vamos fazer um papel transparente aqui. Olha só...
Eu não estou olhando. Aqui. Sans. Opa! Elza Malho. Quando, Olha lá, se deu muito bem. quando não é a Cícia, é a Elza, né? Tá bom, perfeito. Tá bom. Bem, então, parabéns, Elza. Lully, muito agradecido a você, a sua participação foi Agradeço a brilhante, todos, instigante, nos leva a pensar que o que nós precisamos, na verdade, é instigar e desenvolver a capacidade de pensar das pessoas que compõem o governo de São Paulo. Muito agradecido a você. Eu que agradeço, muito obrigado a todos.